I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. What do you think of me, of what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I'm hearing from this one, hearing from that one, that you got someone new. I see but I don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 no. Who's taking you home, home, loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, and loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Oh, yeah. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Boa noite para todo mundo. Eu sou Cíndia Bressan, em meu nome, em nome da Andréa Saad, nós pensamos no Trainer de Sucesso. Quero desde já agradecer a presença de todos aqui nessa noite super especial. Essa é a segunda noite da nossa semana Reflexões sobre Vida, Carreira e Negócios. E nessa semana trabalharemos várias palestras elaboradas pelos alunos do programa Trainer de Sucesso. O programa Trainer de Sucesso é um programa 100% online que prepara e instrumentaliza pessoas com ou sem experiência para ministrar palestras remotas ou presenciais, treinamentos, workshops e aulas de graduação e pós-graduação. Ele tem 3 eixos. O primeiro, trabalhamos o propósito pessoal, por que você quer trabalhar com ensino e aprendizagem. Acreditamos que o autoconhecimento faz de você o melhor trainer, um verdadeiro trainer de sucesso. Trabalhamos também o DIPEXA, que é a metodologia. Então, todo o programa do trainer, na verdade, é um método, é uma metodologia. Qualquer tema que você trabalhe, qualquer área que você trabalhe, ele se adequa, inclusive para multiplicadores internos de treinamento. Nós estamos com muitas demandas de empresa, onde eu tenho engenheiros, técnicos, advogados, pessoas de outras áreas que precisam ministrar palestras ou treinamentos internos, ou até mesmo defender e vender um projeto numa reunião gerencial e fazem o trainer conosco para desenvolver isso, para entender e compreender a nossa metodologia, que termina com a parte de
Agora que eu sei o que fazer e que eu quero fazer, como eu posso entregar e vender isso para o mercado? Quais são recursos? Como é que eu estabilizo a minha marca? E como é que eu trabalho uma carreira de negócios? E como parte deste programa, desta metodologia, que dura 3 meses, mas pode se estender até 1 ano, que fica disponível na plataforma do Hotmart que utilizamos. A gente faz a Semana do Trainer de Sucesso. Essa é a nossa segunda semana, aonde os nossos alunos montam, apresentam com a nossa mentoria, montam e apresentam todo um material que eles escolheram sobre um tema que eles escolheram. Na noite de hoje, nós teremos 2 palestras incríveis. A primeira com a Camila Nobre, que vai falar sobre saúde mental e trabalho, há possibilidades de intervenção. E a segunda com a Paula Almeida, onde falaremos como integrar diferentes gerações no mercado de trabalho. Então, não percam. A nossa proposta é que a gente tenha uma apresentação de aproximadamente 40 minutos, eu vou estar aqui para mediar. Vou pedir a todos que fiquem com os microfones desligados, mas com as câmeras abertas, assim a gente pode ver a reação, saber um pouquinho como cada um está. Fiquem à vontade para fazer perguntas no nosso bate-papo. Ao final, eu vou estar mediando, trazendo as perguntas. Vou disponibilizar também as redes sociais das palestrantes, para que vocês possam bater fotos, segui-las, marcar o trainer também. E ao final de cada palestra, nós temos uma avaliação daquela palestra. Eu vou colocar um link para vocês no bate-papo, onde em 2 minutos você vai lá, dá 2 cliques e consegue fazer uma avaliação para a gente poder dar feedback de vocês também para os nossos alunos, que muitos já são profissionais renomados de mercado, então a gente tem muito a trocar com todos, porque acreditamos nessa troca como geradora de muito conhecimento, como geradora de muitas coisas boas. Então, essa é uma ideia, um pouquinho para vocês. Depois nós vamos ter, após a apresentação de 40 minutos da Camila, no caso, uns 10, 15 minutos para a gente tirar dúvida, fazer um bate-papo, alguma coisa assim. Fiquem bem à vontade. Fazemos um breve intervalo, não precisam sair aqui da ferramenta. A gente compartilhe uma musiquinha aqui, vamos tomar uma água, vamos dar uma olhadinha na casa e voltamos às 20h30 para a palestra da Camila, tá bom? Então, esse é um pouquinho de como vai ser a nossa noite aqui hoje. São 7h05. Camila, podemos esperar mais uns 5 minutinhos enquanto os nossos colegas estão chegando? Sim, claro. Então, ótimo. Vamos aproveitar para ver, ó, tem a Ana Carla que vai estar conosco aqui nessa semana. Tudo bem, Ana? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom, a Ana já está se preparando, ela está ali aquecendo os motores para a palestra dela, que vai ser na sexta-feira, ó, é a primeira da sexta-feira. Isso mesmo, sexta-feira. Por sinal, gente, aqui tricotando, aproveitando esse momento aqui para tricotar, a Ana é um grande exemplo disso, de como o método se encaixa para qualquer área. Ela vai falar, inclusive, sobre qual é o plano nutricional. Ela vai falar um pouquinho da carreira dela nessa linha de nutrição. Então, não percam. Temos aqui também a Paula, que é a nossa segunda palestrante de hoje. Júlia, seja muito bem-vinda, Júlia. Da onde que você fala? Se você não estiver conseguindo falar por microfone, alguma coisa, pode colocar no bate-papo da onde que você é. Camila, você é da onde? Eu sou de Goiânia. Você está aqui em Goiânia, né? Beleza. Ana Carla, você está onde? Em Catalão, Goiás. Catalão, Goiás. Paula, você está em Rio Verde? Acho que ela saiu, agora mesmo ela volta. Rejane, seja muito bem-vinda. Isso, estou em Rio Verde. Está em Rio Verde. Rejane, seja muito bem-vinda. Você está conosco de onde? Acho que ela não conseguiu. Eu vi que ela tentou tirar o microfone. Abriu e depois já fechou. Abriu e fechou. Se você quiser, Regiane, colocar no bate-papo, né? Da onde? Deixa eu dar uma boa noite aqui, enquanto a gente espera uns 5 minutinhos.
A Miriam eu sei que está aqui em Goiânia também. Então, já temos aqui o Centro-Oeste em peso. Ontem a gente tinha Campinas em peso. Não sei se alguém aqui estava assistindo as de ontem, mas ontem a gente tinha muita gente de Campinas, São Paulo, aqui em peso, prestigiando o Trainer de Sucesso. A mediação da tecnologia é interessante por isso. A gente pode romper as fronteiras aí, junta gente de diferentes lugares. É incrível, né? Outro dia eu estava dando uma aula, né, no final de semana, e aí, na hora do almoço da aula, de um sábado, eu fui lá em João Pessoa, dei uma palestra e voltei. É só a tecnologia, saindo daqui de Goiânia, que eu também fico em Goiânia. Só a tecnologia é capaz de uma coisa dessa, né? Nada mais faria isso. Só a tecnologia é capaz de uma coisa dessa. Para vocês já acompanharem ou seguirem a Camila, eu vou colocar aqui, ó, sigam a Camila no LinkedIn. A Regiane falou que ela está em catalão também. Ah, é verdade, Rejane, tá em catalão. Que gracinha. Ó, tá vendo? Tá aí do seu lado, Ana Carla. Coincidência. Tá aí do seu lado. Ó, tem aí o LinkedIn da Camila para vocês seguirem. E saibam mais também, ó. Ixi, parece que tá chovendo aí em catalão? Porque ontem um dos palestrantes também falou que na casa dele estava difícil porque estava chovendo muito ontem à noite. Aqui hoje está tranquilo, graças a Deus, e já são 19, ó, no centro ficamos sem energia. Nossa! A noite toda praticamente ontem ficou sem energia, olha. Eu estava preocupada, falei, nossa, essa semana em novembro, será que... Pois é, com tanta chuva, né? A gente vai colaborar. Hoje aqui em casa ficou sem energia também. De que horas a que horas? Acho que era 11, 10 e meia, até 2 da tarde, uma coisa assim. Bem, gente, mas não foi por chuva, não. Tá no nosso horário, então nós vamos ser pontuais, até para valorizar todos vocês que estão aqui conosco. Então, eu declaro aberta a segunda semana do programa Trainer de Sucesso, sobre reflexões sobre a vida, carreira e negócio. Eu sou Cíndia Bressan, dou boas-vindas a todos, junto com a Andréa Saad, que também são as mentoras desse projeto. Ele está sendo gravado e será disponibilizado depois nas nossas plataformas do Trainer de Sucesso. E eu quero dar as boas-vindas para a Camila e que vocês conheçam um pouquinho do currículo da Camila Nobre. A Camila Nobre é mestra e graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho e cursa especialização em Tecnologias da Aprendizagem. Atua há 10 anos na área de RH, tendo experiências em empresas de pequeno e grande porte, públicas e privadas. Atualmente, é responsável por diagnosticar, planejar, contratar e acompanhar a execução e resultados de treinamentos, seminários e cursos de média duração na Saniago, maior estatal do estado de Goiás. Tem como principal área de atuação treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Seja muito bem-vinda, Camila. É um prazer ter você conosco no Trainer. É um prazer ter você com a palestra Saúde Mental e Trabalho. A possibilidade de intervenção? Um tema tão atual, um tema que está sendo tão demandado nas empresas hoje, que é a questão de saúde mental. Eu tenho certeza que todos nós, Camila, vamos aprender muito com você hoje à noite. Então, a audiência é toda sua. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, Cíndia, e obrigada a todos que estão presentes. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. E aí a gente já começa a discutir esse tema, né? A gente falando aí um pouco sobre
queda de energia, internet, e a gente vai falar um pouco disso aqui também, porque isso faz parte, né, das nossas vivências de prazer e de sofrimento no trabalho nos dias atuais. Bom, eu escolhi falar sobre esse tema, né, sobre saúde mental e trabalho, porque é um tema que é muito atual, né, já estudo ele há algum tempo, mas com a pandemia se tornou cada vez mais necessário dentro das organizações, né. E aí, depois que eu escolhi, a gente começou a pensar nessa semana, já tem um tempo, e depois que eu escolhi, eu tive a grata surpresa, né, da capa da Você RH dos meses de outubro e novembro ter sido que 2020 é o ano da saúde mental. Então, a capa traz aí uma alusão a uma caixinha de remédio, né, uma caixa de remédio tarja preta, que geralmente são os remédios psicotrópicos, né, e apresenta qual que é a realidade que a gente viveu esse ano, né, de isolamento social, o medo da pandemia, né, uma grande mudança nas rotinas, vivências de luto, desemprego, preocupações financeiras, excesso de informações, né, um horizonte de incertezas e o que tudo isso causou nos profissionais, né, então, as consequências mais comuns estão ligadas a estresse crônico, transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e síndrome do pânico, né, dentro das empresas. Então, isso mostra, né, toda a atualidade do tema, e isso foi vivenciado não só para quem passou a trabalhar de casa, com home office, teletrabalho e tudo mais, mas também para os profissionais que tiveram que continuar, né, a sua rotina, por estar em uma atividade que era impossível de ser desempenhada do interior de suas casas, né? Então, para resgatar um pouco, né, de tudo que aconteceu esse ano, já que a gente está aí encerrando o ano, eu vou trazer uma das coisas que foi, acredito, mais popular durante esse período de pandemia, que foram os memes, né? Então, a gente viu aí diversos memes, a gente riu e se identificou com muitas das coisas que estavam sendo tratadas nos memes. Mas os memes, eles mostram não, o lado cômico de uma realidade que muitas vezes é dura para quem está vivenciando, né? Então, aqui mostra, né, que tanto o ambiente profissional quanto o ambiente escolar passaram a ser integrados num ambiente que até então era o ambiente doméstico, né? Era só o ambiente das famílias. E isso trouxe muito desafio, né? Aqui tem uma mãe, uma mulher sendo representada, mas poderia ser um pai também, né? Em geral, os pais tiveram que aprender a administrar tudo isso, né? Além disso, um volume gigantesco de reuniões online, e aí esse meme, assim, retratou muita gente, né, que ele trazia desse medo a brincadeira era, tem medo de ir na cozinha de madrugada encontrar um link de reunião, porque se popularizou muito as reuniões, o que é muito positivo, a gente começou aqui falando, né, de possibilidade de palestras, de cursos, de conversar, de trocar com pessoas, né, em vários lugares, mas isso também traz consequências, né, então, depois que começou esse volume muito grande, até estudos específicos sobre questão da saúde mental e das consequências desse volume de reuniões começaram a ser publicados no meio acadêmico, né? Além disso, toda a questão do isolamento social, então o Homer está ali, né, prontinho, esperando uma videochamada, então, aquilo que comumente, né, a pessoa sairia, teria um momento de happy hour, alguma coisa assim, precisou vir para dentro de casa. E também a reorganização da rotina em função do home office, né? E isso, as mudanças, elas são positivas, mas elas trazem um desafio que é de adaptação. Então, mesmo as pessoas que gostaram, né, e que acham que é positivo o home office, estar trabalhando em casa, mais próximo da família, é necessário se adaptar, e esse se adaptar, muitas vezes, traz desafios para os profissionais. Então, para além, né, desse ambiente do humor, os estudos científicos também começaram a apresentar todo esse cenário de aumento de estresse, aumento de depressão em função da pandemia, né? Então, os profissionais da linha de frente encarando os desafios de saúde mental, estudos indicando um aumento de casos de depressão e estudos indicando aumento de ansiedade. Isso lá em maio, né? Então, no começo da pandemia, isso já começou a ser observado,
E agora a gente está em novembro aí com a capa de revista dizendo que, de fato, foi algo que permeou o nosso ano inteiro, né? Além das pessoas que estavam dentro do ambiente de trabalho, né, vivenciando todas essas situações, a gente precisa considerar que muitos profissionais, eles perderam o emprego durante a pandemia, né? Então, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, lá em maio, já apontava esse crescimento da taxa de desocupação, né? As pessoas, além das pessoas que ficaram desempregadas, também teve aqueles contratos que foram reduzidos, suspensos, né? Então, assim, foram milhões de pessoas afastadas do ambiente de trabalho. Milhões de pessoas que foram para o trabalho remoto e na casa de 17 milhões de pessoas estavam desempregadas e não buscavam trabalho por medo, né, da pandemia. Então, de repente, se conseguisse trabalho, seria em algo ligado à linha de frente, alguma coisa assim, a pessoa não se sentia preparada para isso. Então, é importante que a gente considere aqui que não só a vivência de quem está dentro das organizações, né, pode ser permeada pelo adoecimento, mas também quem está fora do ambiente de trabalho também é passível dos adoecimentos em função do trabalho. E isso porque o trabalho ele é algo que é central na nossa organização, no nosso modelo de sociedade, né? Aqui eu até tenho uma vivência que aconteceu comigo durante essa pandemia. Eu conheço uma pessoa que estava empregada no início da pandemia, né, e trabalhava muito há um tempo numa empresa, e ele passou era uma empresa familiar, e ele sofria assédio moral do próprio dono da instituição, né? Então, assim, ele trabalhava muito, volume de 10, 12 horas, trabalhava final de semana, e aí a gente se encontrou, por um acaso, durante a pandemia, né? E aí eu comentei que eu trabalhava tanto, né? Estava sempre trabalhando, falei, nossa, não está trabalhando hoje? Aí ele falou, não. E eu insisti, né? Eu falei, você está de férias? E aí ele falou, não. E aí ele falou, não, e falou assim, eu estou desempregado. Então, assim, ele falou do desemprego dele num constrangimento e envergonhado daquela situação. Só que a gente precisa considerar que é uma situação que ela é social, né? Então, assim, o sujeito ele está sofrendo, mas ele está achando que aquilo é uma questão só dele. Mas em um momento como esse, ele está sofrendo e ele está vivendo uma realidade que é nacional e mundial, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito séria e muito importante de ser considerado quando a gente discute saúde mental no trabalho, que é o indivíduo, ele sentir que aquilo não é só uma culpa dele, né? Que aquilo não é uma responsabilidade dele, que aquilo que ele está passando não é porque ele errou, porque ele é fraco, e aquilo depende única e exclusivamente dele, né? Então, acho que isso é um dos pontos que a gente precisa levar para dentro das organizações quando a gente discute saúde mental no trabalho, que é pensar que isso faz parte de uma realidade social, que logicamente que tem características individuais, né, que as pessoas, algumas estão mais suscetíveis, outras menos suscetíveis, mas que também precisa ser considerado um contexto macro dentro dessa discussão. Bom, e a gente tem que considerar também, né, eu fiz esse resgate para falar do ano de 2020, mas a gente precisa considerar que essa realidade não é uma realidade nova. Embora hoje a gente veja que as consultorias estão sendo demandadas, né, no tema da saúde mental, as empresas estão se preocupando com desenvolver programas específicos para a saúde mental, mas lá em 2012, o Ministério da Previdência já colocava que aconteciam 700 mil acidentes de trabalho por ano. Eram gastos 70 bilhões em função desses acidentes, né? E a terceira maior causa de afastamento eram os transtornos mentais e comportamentais, como ansiedade, depressão, né? E tudo isso que vem envolvido nesses transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Então, assim, né? 2012 já tem 8 anos que esse dado já era alarmante, então a gente não tem os dados de 2020, mas a projeção com certeza é de um número de afastamento e um número de adoecimento ainda maior. Tanto é que essa demanda está chegando cada vez mais para quem trabalha com consultorias e também para os RHs internos, né? É importante, então, a gente
ter clareza que a questão da saúde mental, ela afeta não só os afastamentos por saúde mental, mas também os outros afastamentos, né? Se a pessoa não está bem, às vezes ela está ali desempenhando o trabalho dela, ela não está tão concentrada, ela não está tão inteira ali naquele momento, ela pode sofrer um outro acidente de trabalho, né? Um acidente físico também, em função de uma psicológica, né? Esses gastos, né, eles impactam em resultados para as organizações e são prejuízos para as pessoas, né, que têm toda essa dificuldade, têm que lidar com o adoecimento, mas também para as organizações que têm um empregado que está afastado, que não está produzindo, ou que está produzindo menos do que ele poderia naquele momento, né? E o adoecimento mental dentro do trabalho tem um agravante que é o seguinte: quando a pessoa ela tem uma lesão física, ela pega um atestado e ela se afasta, né? Quebrou o pé, pega um atestado, se afasta e vai resolver o seu pé quebrado. Quando a gente está falando de adoecimento mental, existe não só dentro das empresas, mas na sociedade como um todo, a gente tem uma dificuldade maior de lidar, uma dificuldade de reconhecer que aquilo não é frescura, preguiça ou algo individual daquele sujeito, né? Então, aquele sujeito, muitas vezes ele sofre duas vezes, ele sofre porque ele está doente e ele sofre porque porque é uma doença que não vai ser bem vista dentro da instituição, né? Então, às vezes, as pessoas escondem que elas estão passando por um momento desse, né? E tentam aí passar por isso individualmente, e isso contribui para que esse processo todo não se resolva da forma mais simples, né? De uma forma mais tranquila. Então, isso é uma outra questão que é muito importante que seja considerado quando a gente fala em adoecimento mental. Isso reflete um pouco da nossa sociedade como um todo, né? A gente tem uma valorização aí do que é a pessoa produtiva, né? O que as pessoas estão gerando, qual que é a contribuição dela, né? Então, isso reflete muito essa visão social. Mas aqui eu queria reforçar então, que a questão do adoecimento psíquico, né, da saúde mental dentro do trabalho, ela não é atual. Tanto a classificação internacional de doenças, né, que é a CID, a CID-10, ela tem lá um código específico que é para afastamentos em função de doenças relacionadas ao trabalho e ao desemprego. Porque, como eu disse, né, o desemprego, ele também traz muita ansiedade, traz muita depressão, pode trazer muita depressão para as pessoas. A gente vive numa sociedade que o trabalho ele tem um papel que é central, né, ele é estruturante, eu vou discutir um pouco mais disso daqui a pouco, mas o desemprego, ele separa as pessoas de vínculos sociais com os pares, né, que são muito importantes. E ele também ainda coloca o sujeito, né, nessa incerteza sobre o futuro profissional dele, né, sobre o sustento dele, da família dele. Então, por isso que tem as condições psicológicas associadas não só ao trabalho, como também ao desemprego. Então, já entrando um pouco, né, nessa discussão sobre trabalho e o papel que ele ocupa na nossa sociedade, eu queria convidar vocês para um exercício aqui de imaginação. Vamos supor que vocês conheçam aí uma pessoa que ela trabalha em uma grande empresa. Então, uma empresa de nível nacional, né, que é reconhecida no mercado, tem resultados sólidos, e ela está nessa empresa há 23 anos. O que hoje em dia já é uma situação menos comum, mas ainda, né, tem profissionais que desenvolvem carreiras um pouco mais longas dentro das instituições, né? Então, essa pessoa está nessa instituição aí há muito tempo, ela tem feedbacks positivos, ocupa um cargo alto dentro dessa instituição, né? Então, tá tudo certo, ela está numa empresa grande há muito tempo, tendo resultados positivos, e aí, em um determinado momento, ela é convidada por um dos diretores dessa empresa onde ela trabalha já há um tempo, e ela recebe a notícia de que ela está sendo demitida. Então, assim, o que vocês acham que essa pessoa sentiria nesse momento?
Eu vou pedir rapidinho para vocês colocarem no chat o que vocês acham que poderia ser um sentimento dessa pessoa num momento como esse. Desespero, né? Ingratidão, perdida, perda do chão, a Ana Clara colocou, né? Certo, bom, eu vou trazer aqui o que essa história de fato aconteceu, né, com a Cláudia, e aí o que a Cláudia disse? Ao arrancarem meu crachá, senti como se estivessem arrancando a minha pele. Então, essa fala da Cláudia, ela trabalhou, né, por todo esse tempo em uma grande instituição. É uma história que, se vocês buscarem, né, tem foi para a mídia, né, ela fez ela se reconstruiu a partir disso, né, mas a fala dela é muito marcante porque ela mostra de uma forma muito concreta o que a psicologia diz por meio de diversos autores, que é o trabalho, ele constitui a identidade das pessoas. Ele é muito mais do que uma relação de emprego. A relação da pessoa com a instituição e com o trabalho, ela é tão intensa, ela é tão durável, que os efeitos ultrapassam os locais de trabalho, né? Então, assim, a pele é algo que é físico, é parte da pessoa, né? Delimita a pessoa. E esse trabalho, então, ele constitui a identidade, não é uma relação que a pessoa entra, trabalha por um tempo, sai e se desligou daquilo, né? Então, assim, o trabalho, ele é central, o desemprego, né? Ele traz essas dificuldades, como eu coloquei, que são desse rompimento com esses pares, né? Com toda essa rotina que a pessoa estava organizada, né? Que ela estava acostumada a viver. E o trabalho é onde que o sujeito ele se coloca, ele pode construir, ele pode criar. Então, a vivência que essas pessoas trazem são não só de produção, né, não só produtiva, mas também pessoal. E aqui é importante que a gente pense assim, né, que isso que a gente vê dentro das instituições sendo mensurado, né, o resultado, a meta, isso é a ponta do iceberg. Quando o sujeito trabalha, isso é uma ponta do iceberg que é importante, sim, mas abaixo tem a subjetividade, né? Tem a pessoa, tem o desejo dela, tem aquela construção de carreira, tem tudo que ela fez para chegar naquele resultado. Então, a relação de trabalho é muito maior do que aquilo que é visto e que é a linha final ali, né? Que muitas vezes as empresas, elas dão um destaque só para isso. Então, isso é uma questão que é muito importante de ser considerado. O sujeito, quando ele se coloca, quando ele está numa atividade profissional, é muito mais do que o resultado único, né, e final que ele gera. E nesse contexto, então, esse trabalho ele é estruturante das fases de vida, né? Na nossa sociedade, a gente vive basicamente 3 fases, né? A gente tem a preparação para a atividade profissional, onde a gente, desde a infância, né, as crianças são perguntadas, o que você vai ser quando você crescer, qual vai ser... Hoje em dia, né, tem até uns questionamentos a essas questões, porque as profissões do futuro estão bem certas, mas até pouco tempo a gente já começava, né, a criança já começava muito precocemente a ser questionada, o que você vai ser, qual vai ser a profissão, né? Aí tem uma fase que é a vida ativa. Então, a pessoa está no mercado de trabalho, está produzindo, é a vida ativa. E a última fase aí, depois que ela sai desse mercado de trabalho, é a aposentadoria. E vejam só, né? O trabalho, ele estrutura não só a fase que a pessoa está dentro do ambiente profissional, mas ele estrutura também a fase que a pessoa já saiu, que a pessoa está aposentada, e também a fase antes de entrar. E aqui é importante que a gente pense que, depois da aposentadoria, a pessoa ainda é ativa, né? Embora a gente fale, aposentou, a gente já caracteriza, né, como se a vida ativa fosse só o período que ela está desenvolvendo a atividade profissional. Então, assim, o quanto a gente dá peso para isso, né? Então, a Paula vai entrar daqui a pouco para falar desse trabalho, né, em uma fase mais
avançada, né, assim, é uma idade mais avançada e tudo mais, o quanto que ainda pode contribuir com a organização, mas também o quanto que esses profissionais, eles podem buscar outras formas de viver e de significar esse trabalho, não só dentro da empresa, né, então, assim, é muito importante que a gente pense que mesmo para esses profissionais que se aposentam, eles têm muitas vezes, mesmo que eles queiram se aposentar, eles têm uma dificuldade em romper com essa rotina, porque foi a vida inteira, né? 30 anos, 40 anos dentro de uma instituição, dentro de várias instituições, a forma como a vida está organizada, a forma como a rotina está organizada, já é muito definida em função dessa atividade profissional que ele vinha desempenhando, né? Então, assim, é preciso ressignificar, é preciso se reorganizar para um momento como esse e para que a vida continue tendo todo sentido e significado, né? E esse trabalho, ele, como eu tinha dito, né, ele organiza não só o momento dentro da instituição, mas também a vivência que a pessoa tem antes e depois, né, do período laborativo dele, né? Então, ele define a rotina. Aqui é importante que a gente considere um conceito que é central até para a administração, né, que é a organização do trabalho. A organização do trabalho, ela diz exatamente disso, assim, né? Como que a pessoa desenvolve a atividade, quais são as regras, qual que é a rotina que ela tem dentro de uma instituição. Esse conceito, ele não é da psicologia, né? Então, Taylor, quando começou, no início do capitalismo, né? Então, teve Ford, depois tem Taylor, e Taylor fez estudos que ele chamou estudos de tempos e movimentos, que mostrava qual que era o tempo necessário para que a pessoa desempenhasse com eficiência uma determinada atividade. Esses estudos, eles se popularizaram, né? Então, eles mostravam qual que era o tempo necessário, mas o trabalho, ele não é só o tempo necessário, né? Ele é mais, ele é o sujeito, é a subjetividade, tudo aquilo que o sujeito coloca. Apesar disso, o conceito ele se tornou central para uma das teorias da psicologia, que é a psicodinâmica do trabalho, que estuda justamente essas vivências de prazer e de sofrimento e esse aspecto da saúde mental dentro das organizações. Então, eu vou entrar um pouco nessa discussão da psicodinâmica do trabalho, antes de entrar nas intervenções que a própria psicodinâmica do trabalho propõe, né? Então, só para a gente alinhar um pouco conceitualmente de que teoria que a gente está falando. Para a psicodinâmica, essa organização do trabalho, que é justamente a definição de como o trabalho tem que ser feito, as regras, quem que vai fazer o quê, ela afeta a vida dos trabalhadores, influenciando, quando não determinando, o horário de acordar, de se vestir, de sair, a forma de se vestir, de falar, de se comportar, de pensar, de sentir. Então, a organização do trabalho, ela afeta, na verdade, a vida como um todo. E a gente viveu isso de forma muito clara com a pandemia, porque o trabalho veio para dentro de casa e, assim, né, mudou totalmente a rotina. As pessoas tiveram que pensar, nossa, então, que horas que eu acordo, né? Como que eu me visto? Eu preciso me vestir como eu me vestia para realizar uma atividade fora, mas eu não tenho, né, dependendo, eu não tenho ar-condicionado em casa, né, e aí? Eu vou me vestir da mesma forma, eu vou me vestir de uma forma diferente, em que horário que eu vou trabalhar, como que eu produzo mais? Então, assim, a pandemia, ela trouxe isso de forma muito clara e a gente pode pensar em diversos exemplos, né, então, uma pessoa que trabalha, um padeiro, por exemplo, né, ele tem um horário de acordar que é definido pela atividade profissional dele. Ele não vai acordar 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, né? Então, ele vai ter que acordar de madrugada. Aquilo vai impactar o quanto ele pode sair e ir para festas em noites anteriores, né? Ou ir para festa em noites anteriores vai impactar o trabalho dele no dia seguinte, né? E aqui, e isso é tão claro em todas as profissões, que a gente cria expectativa, né, de como que a gente imagina que é um determinado profissional. E, às vezes, a gente se depara com um profissional diferente do que a gente esperava e, por mais que a gente reconheça que é um bom profissional, aquela imagem, né, a forma como ele se porta, gera um certo estranhamento. Então, assim, se eu tivesse aqui com o nariz de palhaço, eu poderia dar a mesma palestra, mas
a expectativa das pessoas não é que um palestrante esteja assim, né? E se se ela vai para um circo e chega lá, tem um palhaço vestido de terno e gravata, também vai gerar uma quebra de expectativa, né? Então, assim, por mais que ele possa desempenhar o trabalho dele da mesma forma, mas a organização do trabalho, ela diz de como aquela profissão deveria ser, né? E gera uma expectativa geral nas pessoas quanto a isso. Então, aqui, até extrapolando um pouco, né, do campo do trabalho enquanto emprego, assim, fixo, formal, como os outros que eu trouxe, eu quis trazer essa imagem desse esquiador, né? O esquiador, ele trabalha em uma condição que é muito específica, uma condição climática, ele se expõe a determinados riscos, a roupa que ele veste é tudo muito específico, né? Se uma pessoa aqui de Goiânia resolve ser um esquiador, ele vai ter, assim, não que seja impossível, mas a organização do trabalho dele vai ser bem diferente de um esquiador que está vivendo, né, e que está se construindo enquanto profissional numa condição mais favorável, né? Então, é importante que a gente entenda que essa organização do trabalho, ela está dentro do espaço profissional, mas também ela está determinando onde essa pessoa mora para desempenhar determinada tarefa, né? Que hora que ela acorda e tudo mais que é da vida dela, né? Então, por isso que a gente diz que esse trabalho, ele extrapola o ambiente profissional e ele é algo que participa da vida como um todo, né? De todos os papéis que a pessoa desempenha. Entrando um pouco mais na psicodinâmica, eu trouxe aqui um para começo de conversa, porque é uma teoria completa, né, assim, e longa, e eu ficaria muito tempo falando só da psicodinâmica, né, mas tem alguns conceitos que são centrais para a gente entender um pouco melhor essa questão da saúde mental no trabalho, e que eu acho que eu vou tratar aqui de uma forma mais breve. Um desses conceitos, que é importante, eu já tratei, que é a organização do trabalho. Então, a organização do trabalho diz como que a pessoa, né, deve desempenhar uma determinada tarefa. Quais são as prescrições? É a descrição de cargo que a gente vê, que a gente recebe, é o manual de orientação, é o manual de boas práticas de uma empresa, é código de conduta, tudo isso é prescrição do trabalho. Acontece que quando o trabalhador ele segue única e exclusivamente essa prescrição do trabalho, ele se depara com o que a psicodinâmica chama de real do trabalho. O que é o real do trabalho? É o que falha, é o imprevisto. E o imprevisto, por mais que ele seja imprevisto, ele sempre acontece, né? Então, a gente começou falando da energia, da internet, né? Então, é isso. É quando o sujeito, ele se prepara, ele se organiza, ele faz toda a apresentação, e aí dá uma pane, né? O microfone não funciona, ou então a máquina falha. Isso é o real do trabalho. E para a psicodinâmica, isso sempre vai acontecer, né? Então, lidar no campo da psicologia, a gente fala da falta, né? Então, assim, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar completo. E aqui é essa imperfeição, essa incompletude no campo do trabalho. Então, o sujeito, ele tem uma organização, mas se ele seguir 100% daquelas normas, daquelas regras e daquele manual, daquela receita de bolo de como fazer, ele vai... Em algum momento, alguma coisa daquela regra vai dar errado, né? Ele vai ter essa resistência do real do trabalho. E aí, como que esse sujeito, ele entra em contato com essa realidade do trabalho, né? Com esse real do trabalho? É por meio de uma experiência de sofrimento. O sofrimento, ele tem, assim, diversas interpretações, né? São diversas conotações, mas aqui ele é entendido como essa vivência de fracasso mesmo, né? Poxa, eu estava fazendo, estava seguindo, estava dando certo, e aí aconteceu alguma coisa e deu errado, fracassei, né? Então, o sofrimento, como o real do trabalho, o imprevisto sempre acontece, o sofrimento é algo que é inerente ao trabalhar. Então, para a psicodinâmica, todo trabalho vai impactar e vai trazer situações de sofrimento. O problema não é o sofrimento em si, né? Então, assim, outros autores até colocam isso também, né? Que a grande dificuldade
não é a gente pensar que não vão ter problemas, não vão ter situações imprevistas, né, e que a gente vai ser demandado de alguma ação, alguma coisa assim. Não é isso que causa o adoecimento mental no trabalho. O que causa o adoecimento é a incapacidade, o sujeito perceber que aquilo não vai mudar, né? A incapacidade de lidar com aquela situação, né? Então, o problema ele vai acontecer. Agora, a impotência do sujeito diante daquela situação de fracasso que acontece é que é o grande problema dentro das organizações e que os profissionais precisam estar atentos, né? Então, assim, o sofrimento, ele acontece, vai acontecer, né, em qualquer profissão. Agora, o destino que o sujeito consegue dar para esse sofrimento é que vai ser a virada de chave que vai possibilitar que ele tenha situações de saúde e de prazer dentro do ambiente de trabalho, ou que ele vai ter uma vivência que é de fracasso e de sofrimento dentro do trabalho. Assim, nas organizações, né, atuais, muitas vezes o que a gente vê é que o sujeito ele lida com algumas faltas, né? Tem alguns autores que vão dizer que o sujeito ele lida com a falta do prazer dentro desse ambiente de trabalho e com a falta da capacidade de fato se expressar e de fato tentar solucionar esses problemas, né? Então, assim, são essas faltas que são mais problemáticas, não é o sofrimento ou as panes e a situação de trabalho em si, porque, como eu disse, né, o sofrimento ele vai acontecer, é invariável, independente da profissão, vai ter um momento que não vai dar certo mesmo, e o sujeito vai ter oportunidade, e é interessante que a psicodinâmica traz, que a partir desse sentimento de fracasso, né, ele vai ter a oportunidade também de se colocar enquanto sujeito. Então, a prescrição falhou, não deu certo, mas é aí que ele pode, de fato, partir para a ação e criar, e se colocar enquanto sujeito do trabalho, se colocar enquanto um sujeito produtivo, né, com capacidade de imaginação, com capacidade de inventividade, né, engenhosidade, que a teoria traz também. Então, diante disso, diante dessa situação, né, de sofrimento que é invariável, os destinos desse sofrimento, eles vão, para a psicodinâmica, né, eles vão ser muito importantes, é o que mais importa, na verdade, e eles são 2 destinos possíveis. Um dos destinos é a mobilização subjetiva, que acontece justamente quando o sujeito ele tem essa oportunidade de transformar o sofrimento que ele está vivenciando. Então, deu errado, mas o sujeito tem a capacidade e a oportunidade, né, a empresa tem a flexibilidade de falar, não está funcionando, então vai lá e faz, e ela reconhece o sujeito pela aquela contribuição que ele fez. Então, nesse caso, ele vai ter uma vivência que é uma vivência de sofrimento criativo, né, a teoria chama de sofrimento criativo. Então, ele sofre, mas a partir dali ele consegue gerar algo produtivo, né, e ele consegue transformar a realidade dele, ele consegue subverter o sofrimento que ele está vivenciando. Esse sofrimento, por outro lado, ele pode ter um outro caminho, que é o que a psicodinâmica chama de sofrimento patogênico, que acontece principalmente quando entra em jogo um volume muito grande de estratégias defensivas. O que são as estratégias defensivas, né? Que é esse outro caminho que o sofrimento pode percorrer. A estratégia defensiva é o que o sujeito utiliza para que, diante da situação de sofrimento, ele consiga continuar trabalhando. Então, a situação deu errado, não consegui chegar na meta, mas eu tenho que chegar na meta. Então, eu vou acelerar a minha produtividade. Eu vou tentar trabalhar mais rápido. E aí, o que acontece quando o sujeito começa a trabalhar mais rápido? Por um lado é positivo, porque ele está lidando com o sofrimento dele, né? Ele está tentando, de alguma forma, contornar esse sofrimento. Só que, quando essas estratégias defensivas, elas se mantêm por um longo tempo, o que provavelmente vai acontecer com esse sujeito é que ela vai chegar no limite, vai chegar na exaustão, vai chegar no esgotamento. E aí,
quando o sujeito chega nesse limite da exaustão e do esgotamento, é que tem o risco, né, e que tem o adoecimento psíquico. Então, ele fez, ele tentou, né, repetidamente, aí são várias estratégias, né, algumas são de adaptação, igual essa questão de vou trabalhar mais rápido, ou então vou trabalhar por um período mais longo, vou trabalhar fora do meu horário, né, vou fazer qualquer coisa que envolva tentar me manter nessa prescrição para chegar no resultado, né, e que não é, olha, vamos negociar, será que esse é o melhor caminho? Será que é assim mesmo que a gente chega nesse resultado? Então, assim, tudo que envolve esse interesse, né, por continuar executando ou buscando soluções sem lidar com o sofrimento, é caracterizado como estratégia defensiva e pode gerar o sofrimento patogênico, que é quando o sujeito não consegue romper, né, com esse sofrimento e criar e ter vivências de prazer dentro da organização do trabalho. As organizações em que a estruturação do trabalho e a organização do trabalho são muito rígidas, que tem um relacionamento interpessoal não muito positivo, não muito agradável, elas tendem a proporcionar situações de sofrimento mais intensas, né, para os trabalhadores. Então, assim, o sofrimento ele acontece, ele vai acontecer de toda forma, mas se eu estou numa organização que ela é muito engessada, que eu não tenho um par, que eu posso trocar, que eu posso pensar, que está vivendo a mesma coisa que eu, que a gente pode construir junto um caminho que é positivo e ser reconhecido por isso, são as organizações que podem ter um maior adoecimento dos profissionais, né? Então, isso é algo que a teoria traz e é algo que é importante para a gente pensar, né, nas nossas organizações e no modelo organizacional que a gente vê mesmo, né? Então, como que essas organizações estão postas e o que isso pode gerar. Por outro lado, a mobilização subjetiva, ela traz justamente a criação e ela traz essa possibilidade do sujeito construir a sua identidade, né? Então, olha, eu fiz, eu sou reconhecido, isso é algo positivo, isso foi algo que eu mesmo construí e gerei dentro da organização, né? Então, esses são os dois caminhos possíveis aqui. A gente começou a falar, né, um pouco já dentro do contexto da organização do que seriam algumas intervenções, mas antes de entrar propriamente para isso, é importante que a gente pense numa figura que é central nessa organização do trabalho, que é quem apita o jogo ali, comanda as partidas, né? Que é o gestor. O gestor, ele pode desempenhar as atividades dele de formas muito diversas, né? É importante que a gente reconheça que não existe uma única forma de gestão. Duas perguntas vão ajudar a gente a definir, né, modelos possíveis de gestão. Uma é, quem exerce o poder? Ou seja, essa pessoa essa pessoa, né? A gente está tão nesse modelo que é uma pessoa, que eu já falei essa pessoa, mas assim, esse poder é exercido por uma pessoa, é exercido por um grupo de pessoas, é exercido de forma compartilhada por todos, que ajuda a gente a pensar no modelo de gestão. E a segunda pergunta é, como esse poder é exercido? Ele é exercido unilateralmente? Ele é exercido de forma partilhada? Então, mesmo sendo uma pessoa, há uma escuta do grupo, como que se exerce esse poder, né? Então, assim, a forma como a gestão do trabalho está estruturada, ela passa muito ela determina muito, né, ela se relaciona muito com a organização do trabalho e com o tipo de vivência que esse sujeito vai ter. Tanto é que, muitas vezes, a gente vê situações de assédio que são única e exclusivamente definidas pelo modelo de gestão que o sujeito está vivenciando, né? E essa situação de assédio leva ao adoecimento e tudo mais. Então, assim, a gestão é algo que é importante de ser considerado quando a gente pensa em saúde mental dentro das instituições. Agora, cabe também a gente pensar que o gestor,
por mais que ele tenha características que são dele e que ele possa, né, estudar e se desenvolver, com certeza a gente tem aí programas e programas voltados, né, para capacitação e para desenvolvimento de gestores, ele também é um profissional. Então, assim como o empregado está lá na ponta, né, e está sujeito a essa organização do trabalho, que é algo maior, o gestor também está sujeito à organização do trabalho. Então, às vezes, ele está numa grande empresa, ou mesmo na pequena empresa, né? Tem uma diretriz maior que ele precisa seguir, que ele precisa considerar. Então, ele também está sujeito, né? Ele não é uma pessoa à parte desse contexto. Então, ele também está sujeito ao adoecimento e ele também está sujeito a esses desafios, né? Que a instituição do trabalho em si traz. Mas, pensando na figura do gestor e nessas possibilidades de gestão, tem um autor que ele traz 5, né, ele coloca como um contínuo e ele traz 5 formas de tipos de gestão, que vão desde a heterogestão até a autogestão. Na heterogestão, os sujeitos eles são geridos por esse outro que define as regras, até chegar no modelo de autogestão em que os sujeitos detêm a capacidade de autorregulação. Então, o grupo detém a capacidade de autorregulação. E passando, né, pelo modelo de gestão participativa, em que as pessoas, elas têm um gestor, mas as pessoas participam na definição de algumas regras, a cogestão, onde há uma gestão conjunta, e a gestão cooperativa, onde não tem tanta gestão, as pessoas cooperam na gestão, né? Assim, não tem uma gestão unilateral, as pessoas cooperam na gestão das atividades. Às vezes a gente olha e pensa que, né, não faz tanto sentido, assim, pensar nesses outros modelos de gestão, porque o nosso modelo de empresa, né, muitas vezes é um modelo de heterogestão, às vezes um modelo de gestão participativa. Mas, assim, do ponto de vista da organização do trabalho, né, a gente tem que pensar enquanto uma história mais ampla, né? Então, assim, as coisas, o modelo de gestão, igual eu trouxe aqui a administração científica, tempos e movimentos, começou lá no século XIX. Então, assim, historicamente, é possível que as coisas aconteçam, né? Que essas mudanças para modelos mais próximos da autogestão aconteçam. E também já existem empresas, né, que têm modelos de gestão diferentes dos nossos, né? Então, até no sentido das cooperativas, né? Então, já existem cooperativas de material reciclável, de várias outras linhas de produção, né? Então, as pessoas já vão se organizando e já vão buscando modelos de gestão que são distintos desse modelo de heterogestão. E aqui eu não estou falando que o modelo de heterogestão é o problema, né? Então, assim, não é isso, eu só estou discutindo que existem formas, né, e existem comportamentos desses sujeitos que ocupam o papel de gestor. E aí, então, entrando nas possibilidades de intervenção, é importante que a gente pense no gestor. Então, a gente trouxe, né, a organização do trabalho, o gestor tem um papel importante. Então, o que esse gestor ele pode fazer e que pode ajudar nessas vivências de prazer e na diminuição do sofrimento dentro das instituições de trabalho, né? O gestor, para a psicodinâmica do trabalho, então, o gestor ele tem um papel que é importante, que é de apoiar a equipe. Apoiar a equipe no sentido de vai acontecer a falha, né? Vai ter o real do trabalho, a resistência. Então, é o gestor não condenar o sujeito por não ter conseguido seguir a prescrição 100%, mas estar do lado dele e dizer, olha, ok, não deu certo, qual que é, né? Qual solução que a gente pode buscar diante desse problema? Então, seria apoiar a equipe na superação dessa resistência do real. O gestor, ele precisa coordenar as pessoas para o desempenho das atividades. Então, essa coordenação se dá no sentido de formar equipes de trabalho mesmo, né, de dividir essas pessoas, distribuir as tarefas, não só para o sujeito individualmente, mas também para a construção das equipes como um todo. Ele precisa garantir um espaço de deliberação. Por quê? Para a psicodinâmica, é fundamental a participação conjunta dos trabalhadores na superação dessas vivências de sofrimento. E essa superação conjunta, ela se dá muitas vezes
no espaço de deliberação. Então, as pessoas consigam conversar sobre o que elas estão vivendo, sobre quais são as dificuldades, os desafios e superar. Às vezes, assim, né, pessoalmente, eu vejo que muitas vezes a gente busca, né, nos pares, e a gente busca até fora, né, da nossa instituição. Então, assim, a gente tem por exemplo, o trader de sucesso, né? A gente tem um grupo e aí a gente tem um problema no trabalho e a gente fala, gente, quem que já viveu determinada situação? Como vocês fizeram, né? E aí a gente busca construir essa solução para dentro da nossa instituição. E é isso, é ter esse espaço de troca mesmo, de possibilitar falar e conversar sobre o que a gente vivencia dentro do nosso ambiente de trabalho e de buscar solução para os problemas que a gente enfrenta no nosso ambiente de trabalho. Além disso, esse gestor, ele precisa ser capaz de escutar a equipe. Parece óbvio, né? Mas, assim, não é. Às vezes, dependendo da forma como a gestão está estruturada, ela é muito vertical, né? Ela é só do gestor para o empregado, né? Não tem esse movimento de volta. E esse movimento de volta é fundamental para que o sujeito, ele confie nesse gestor, e ele se coloca enquanto sujeito de trabalho, e ele tem a capacidade de buscar soluções. E, além disso, né, ele precisa, né, assumir as decisões que ele toma, né, frente a essa equipe. Ele precisa também repassar as diretrizes e orientações, então ele é um mediador, ele assume a decisão que ele toma, ele leva isso para a gestão, e ele também repassa para a equipe as diretrizes que ele recebe da instituição. E ele precisa agir com responsabilidade com a sociedade, porque a instituição ela não está descolada do contexto social, né? Então, as empresas elas estão dentro de um meio social e o gestor ele precisa que a prática dele seja ligada a essa responsabilidade. Bom, fechando, eu vou falar um pouco sobre o papel do RH, né? O RH, ele precisa buscar a saúde organizacional. Então, ele não está a serviço só de quem o contratou, ele está a serviço da instituição, porque se a instituição adoece, o trabalho que ele está desempenhando, né, não está sendo o melhor trabalho, digamos assim, né? Ele poderia trazer essas contribuições no sentido da saúde organizacional como um todo. Ele precisa reconhecer a singularidade do contexto e investigar o contexto buscando desvendá-lo, né? E só então propor soluções, que é, de fato, chegar, ver o que acontece e, a partir do que está acontecendo, propor uma solução, não chegar com algo pronto. Ele precisa conhecer esse contexto histórico mais amplo, né? Que é o que eu estava falando sobre o desemprego lá atrás, né? A pessoa precisa entender o que está acontecendo lá fora, que impacta aqui dentro, para eu pensar que isso que está acontecendo aqui não é só a responsabilidade do Joãozinho, né? Ele tá acontecendo lá fora, é algo maior também, né? Como que a gente lida com isso de forma macro? E ele precisa apoiar a equipe nessa construção desses espaços de fala, né? Que é algo que o gestor também precisa desempenhar. Ele precisa contribuir para que a organização responsabilize o sujeito também pela concepção, não só pela execução do trabalho, que é algo que é muito importante, já que a gente trouxe que o sujeito, ele pensa, ele precisa criar, ele precisa se colocar enquanto sujeito, ainda que em cargos operacionais, ele precisa, ele não é uma engrenagem numa máquina, né? Ele tem o pensamento e ele precisa ter espaço para se colocar. Precisa ser o profissional de RH, ele precisa se atualizar, né, e analisar criticamente as suas práticas, pensando quais as contribuições que eu pretendo fornecer e como que as minhas ações impactam a realidade do trabalho. Será que essas ações elas estão fomentando ações, resultados de saúde ou resultados de adoecimento para a equipe dessa instituição? Precisa buscar uma formação mais abrangente, e aqui até por conta da questão de ser um RH mais estratégico, né? Então, ele precisa ter uma visão da instituição como um todo, e algo que é para toda profissão, né? Mas muito forte no RH, que é sustentar a transparência, a confiança e a ética nas relações, né? Então, a gente está num espaço que é um espaço de pessoas, é um espaço relacional, e isso é fundamental. Então, assim, pensar em saúde mental no trabalho é muito importante e é muito desafiador, né? Então, diante desses dados e tudo que eu trouxe, talvez gere um pouco de, nossa, né? Que difícil. Mas eu vou fechar com a fala que não é
acadêmica, né, é da literatura. O Coni, em 2014, né, tem um livro que ele escreve, e aí ele fala que marchas épicas de milhares de quilômetros começam pelo primeiro passo. Então, assim, que a gente consiga dar um primeiro passo no sentido de refletir sobre a nossa saúde mental, a saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor, dentro das instituições, e quem sabe também, né, que a gente consiga extrapolar isso para o nível social e ser capaz de refletir criticamente sobre o que a gente está vivendo, porque esse nível macro, esse nível social como um todo, gera muito impacto na nossa vivência individual e particular, tá bom? Eu deixo aqui meu grande agradecimento a toda a equipe do Trainer, né, a Cindy, a Miriam, a Andrea, aos meus colegas de curso, e deixo meu contato também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar sobre algum ponto específico, estou à disposição. E é isso, obrigada, vou encerrar aqui meu compartilhamento. Parabéns, Camila, brilhou como falaram aqui, gente, palminhas para ela, reações aí de palminhas para ela, por favor, todo mundo. Foi muito legal mesmo, parabéns, parabéns. Né? A gente sai daqui assim, inspirado e preocupado. Eu acho que eu saio daqui com essas duas sensações, né? Inspirada em fazer a diferença, principalmente como gestora e líder, mas ao mesmo tempo preocupada também com todas as informações, dados que você trouxe também. Bem, então agora vamos às perguntas. Amigos, daqui a pouco eu vou colocar aqui também no bate-papo o link para vocês fazerem a avaliação deste momento. Eu quero pedir a todos que façam, tá bom? Não sei se a Andrea quer falar alguma coisa enquanto eu coloco o link aqui. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu só consegui chegar agora, peguei um restinho da palestra da Camila, mas já fiquei encantada. Sei que vai valer a pena eu assistir novamente ela gravada. Parabéns, parabéns pelo empenho, parabéns pela tranquilidade e a segurança com que você passou as informações para nós aqui. E foi um show, muito bom. Que você tenha muito sucesso aí pela frente nas suas apresentações. Excelente, então vamos lá. A primeira pergunta é da Miriam, olha aqui, ó. As estratégias defensivas em empresas familiares costumam ser mais prejudiciais ao colaborador? Não tem uma relação. Assim, a estratégia defensiva ela vai servir para que o sujeito ele não entre em contato direto com aquele sofrimento, né? Então, assim, não tem uma relação com o nível da instituição em que ele está, se ela é pequena ou se ela é grande. A questão maior é por quanto tempo que o sujeito vai resistir usando a estratégia defensiva e sem lidar com, de fato, com o problema que está causando aquele sofrimento. Então, assim, do ponto de vista mais físico, é como se a pessoa tivesse com uma gastrite nervosa e ela tomasse constantemente remédio antiácido, mas ela não olhasse para o que causa o estresse dela, né? Então, assim, independente do nível da instituição, tem profissionais de grandes empresas que têm todos essa mesma forma, né, de trabalho, tudo mais, isso é geral, digamos assim, né? É o caminho do sofrimento, independente do tamanho da instituição que a pessoa esteja. A Ana Carla tem uma também, ó, Camila. A Ana Carla pergunta: há algum exercício para que o indivíduo se fortaleça ou haja de forma consciente que o blinde desse adoecimento, em função de todas essas razões que você colocou? Construir ou planejar um plano B de carreira seria uma possibilidade? Então, eu acho que trazer o plano B, né, ter todo um planejamento de carreira, traz uma segurança para o sujeito, né? E traz uma confiança maior, né? Assim, traz uma segurança e o sujeito ele não fica tão na mão, porque eu trouxe a história da Cláudia lá atrás, né? Ela foi pega de surpresa. Então, assim, ele não fica tão na mão da instituição quando ele já consegue construir esse plano B, quando ele consegue estar cuidando da carreira dele, digamos assim, né? Ele tem aquilo que chama a empregabilidade, né? Então, assim, se não deu certo aqui, eu consigo buscar um outro caminho e tudo mais.
Mas, de toda forma, tentar a instituição onde a pessoa está, ela tem um papel muito grande no adoecimento, né? Eu acho que a grande questão que a gente precisa pensar é que a gente não pode responsabilizar só o indivíduo pela vivência de sofrimento e pelo adoecimento que ele vive dentro da instituição. E a nossa tendência, muitas vezes, é essa, né? Então, assim, enquanto profissionais de RH, enquanto gestores, né, a gente precisa ter clareza que o sujeito, ele adoece, mas isso não pode ser uma responsabilidade só dele, né? E a gente vive numa sociedade que a gente transforma tudo. Tem até alguns autores que falam que a gente vive numa sociedade gerencial, né? Então, toda a nossa vida é organizada como se fosse uma empresa. E isso também traz alguns prejuízos, né? Então, assim, a gente está sempre atrás da meta, a gente está, às vezes, o que é o nosso hobby. Aí, eu tenho até um exemplo pessoal, assim, durante a pandemia eu sempre tive um hobby que foi escrever. Aí, durante a pandemia, eu comecei a publicar os meus textos, né? E num aplicativo super legal, de repente, eu percebi que aquele aplicativo, ele trazia indicadores. Então, ele me mostrava quantas pessoas que acessaram o texto, de onde essas pessoas vinham, né? Se era do Facebook, do Instagram, de onde que era. E ele me gerava quantas pessoas que acessaram, que leram, tipo assim, quanto que fidelizou, digamos assim, de texto, né? Então, assim, no começo foi muito legal. Chegou um momento que eu estava ficando, e era meu hobby, chegou um momento que eu estava ficando ansiosa, porque as pessoas, porque eu ia ter que publicar um texto, né, que antes eu escrevia quando eu tinha vontade, quando eu tinha desejo, então aí começou a virar assim, não, eu tenho que publicar toda quinta-feira, e aí eu comecei a acompanhar a meta. Nossa, mas o meu primeiro texto teve na casa de 80% de fidelização e agora está na casa dos 50%. Eu falei, opa, peraí, isso aqui é meu hobby, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não aplique essa lógica e essa métrica que é da empresa em tudo na nossa vida. Mas, pessoalmente, acho que é muito importante a gente ter, logicamente, clareza da nossa carreira, né? Visão do mercado e cuidar da nossa empregabilidade. Mas 100% blindado, a gente não vai estar, porque a gente está inserido numa sociedade, né? E a gente não é onisciente dentro dessa sociedade. Nossa, tem muita coisa para aprender, muita coisa para desenvolver, né? E como assim a gente recebe pressões de tudo quanto é lado e da gente principalmente, né? O quanto é interessante. Bom, nós estamos aí no nosso horário, passamos um pouquinho, porque começamos um pouquinho depois. Eu quero saber se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, antes de eu agradecer e finalizar aqui para a Camila falar o tchau dela. Não? Então, coloquem aí, ó, para a Camila, o que vocês acharam, deem um feedback para ela, além, é claro, de fazer a avaliação. Por favor, façam a avaliação no link que está aí. Bom, Camila, em nome meu, de Andréia, de Trainer de Sucesso, eu quero agradecer e parabenizar você pela palestra, foi excelente, aprendemos muito. Está aqui gravada, vai ficar disponibilizado para todo mundo. E agora eu abro para você dar o seu tchauzinho antes da gente passar aqui para o intervalo. E eu lembro vocês que a Paula dá continuidade praticamente a esse tema, falando um pouquinho até do estresse que rola quando eu tenho gerações tão diferentes no ambiente de trabalho. Então, por favor, não percam. Eu vou me dividir, que eu tenho uma aula também para dar agora. Aí vou ficar divididinha aqui, ó, olho no gato, olho no peixe. Não percam aí, porque com certeza a gente vai entender uma das coisas que eu acredito que dificulta o nosso bem-estar nas organizações, que é quando a gente não entende o modelo mental do outro, né? Quando a gente não entende os valores, porque eles não são os nossos, são de outras gerações. Acabou, né? Senão dou spoiler na Paula, a Paula depois fica brava comigo. Mas é isso. Camila, você quer falar alguma coisa? Quero só agradecer mesmo a todo mundo que participou, mandou perguntas, feedbacks, agradecer você, a Andréia e os meus colegas mais uma vez. Desejar muito sucesso para a Paula também, eu vou acompanhar daqui também. Ok, gente, então muito grata a todos. Vamos lá tomar uma água, dar uma voltinha. Voltamos às 20h30, tá bom? Até daqui a pouco.
A Miriam é a nossa DJ. Eu quero agradecer a Miriam aqui, ó, que ajuda demais na Semana do Trainer, cuida de todos nós. Eu quero agradecer muito a Miriam também por todo o apoio que ela vem nos dando. I know that I'm a handful, baby, yeah. I know I never think before I jump, but you're the kind of girl all the guys want. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. Trouble's gonna follow where I go. But one of these things is not like the others, like a rainbow with all of the colors. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Ooh, I'm the only one of me. Baby, that's the fun of me. Ooh, you're the only one of you. And baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see, but I will never bore you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. You're the only one of you. And baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. Yeah, oh no, no one will love you like I love you. Nobody, oh nobody. Oh baby, you could try to find someone new, no, but I promise that nobody's gonna love you like me. Oh, 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 oh. I'm the only one of me. Let me keep you company. Ooh, you're the only one of you. And baby, that's the fun of you. And I promise that nobody's gonna love you like me. Say, hey, hey now, baby. Oh mama, don't play no baby. Say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. But wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Been wishing for you. Ooh, try to do what lovers do. Been wishing for you. Ooh, try to do what lovers do. Say, hey now, baby. You gon' make me hit you with that lay down, baby. Say, hey now, baby. You know what I need, not the game now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. But wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Been wishing for you. Ooh, try
to do what lovers do. Ooh, been wishing for you. Ooh, try to do what lovers do. Come on, say if you love me or not. I bet the house on you, my lucky or not. Tell me, do you love me or not? I've been wishing for you and lucky night. Are we too grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown for changing? Are we too grown to mess around? And oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, been wishing for you. Ooh, ooh, trying to do what lovers do. Ooh, ooh, been wishing for you. Ooh, try to do what lovers do. Wishing for you. Try to do what lovers do. Been wishing for you. Try to do what lovers do. Been wishing for you. Try to do what lovers do. Did a fool 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, oh, you know how. Don't start caring about me now. If you don't wanna see me, then still with somebody. Oh, if you wanna believe that anything could stop me. Olá, boa noite a todos. Agora oficialmente aqui eu no comando dessa segunda palestra, honrada em estar aqui com vocês, com os nossos alunos, também muito orgulhosa de ver o pessoal cumprindo com essa tarefa e muito bem, empenhados também em fazer um bom trabalho, trazendo e socializando aquilo que eles sabem, aquilo que estudaram, aquilo que vivem no seu cotidiano. E a Paula é uma aluna querida também, com uma experiência incrível,
já dentro de organizações há bastante tempo. Ela que é fisioterapeuta, formada pela PUC de Goiás, natural de Goiânia. Ah, povo bom, tô morrendo de saudade desse povo de Goiânia. Tô morrendo de saudade do calor, do piqui, do mané pelado, dos abraços nas aulas. Não posso nem falar muito, senão já me emociono. Quem diria, né? Eu ia tantas vezes para Goiânia esse ano e acabou que não fui nenhuma vez, mas que os próximos anos reservem muitas e muitas viagens aí, né, Paula? E os demais também que são de Goiânia aí. Ela é especialista em ergonomia e saúde do trabalhador, atuou como ergonomista durante 5 anos em multinacional. Há 4 anos atua como business partner em RH, em uma das maiores multinacionais do ramo alimentício. Olha que bacana, uma super experiência. Especialista em gestão de pessoas por competência e indicadores pelo IPOG. Tive a honra de ser professora dela, de viver essa experiência também bem pertinho, né, Paula? Ela é fisioterapeuta, é uma fisioterapeuta que ama reabilitar carreiras, projetos de desenvolvimento. Eu amo isso. Amo mesmo as pessoas que se encontram, não somente nas suas profissões originais, nas suas carreiras originais, mas também se encontram quando estão trabalhando e acabam ampliando o seu portfólio de ação e podendo agregar também seus conhecimentos, sua experiência, seu amor, o seu propósito na vida das outras pessoas, de uma forma ou de outra, né? Esse que é o mais legal, esse que é o mais importante. E a Paula traz um tema que é extremamente relevante. A gente está vivendo isso muito hoje nas organizações e é fonte de vários conflitos, choque de gerações, em empresas familiares, em empresas que têm uma gestão mais profissional. Não interessa qual seja o modelo de empresa, qual seja o ramo de negócios. O que está acontecendo na maioria das empresas é justamente isso. É forma de pensar diferente, um momento de vida diferente, as gerações, né, com perspectivas diferentes, com comportamentos, e que causa realmente um desconforto às vezes. E quando a gente alinha isso, quando a gente percebe que pode ser tão complementar, que as pessoas podem, dentro do seu jeito de ser, contribuir muito para o crescimento da empresa, para o crescimento de todos, para o impacto daquilo na sociedade, na comunidade em que está inserida, isso é muito gratificante, isso realmente é muito bom. Mas até chegar nesse ponto, né, Paula, eu acho que é um sufoco, é um desafio. E o principal ponto disso tudo é a gente entender essas diferenças, a gente conseguir se dar conta, trazer para a nossa consciência e poder trabalhar melhor com essas diferenças. Mas eu vou parar de falar, porque eu quero mesmo aprender sobre isso com a Paula e quero estar aqui cheio de perguntas e contribuições já para trazer para todos que estão aqui com a gente. Quem se sentir à vontade, quiser abrir suas câmeras para nos trazer um aconchego, deixar o nosso encontro mais humanizado, também a gente vai ficar muito feliz. É contigo, Paula. Fale para nós sobre esse tema maravilhoso, instigante. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vou compartilhar a tela, a gente já começa aqui, que eu tenho muita coisa legal para a gente dividir e compartilhar hoje, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Já conseguem ver a minha tela? Sim? Então, falando um pouquinho, queria agradecer a Andréia, né? Adorei a apresentação, viu? Até me senti aqui. Obrigada, viu, Andréia? E o tema tem muito a ver, pessoal, com o que eu vivi, a minha história, né? Minha história de mudança, né? De área, um pouquinho com a minha geração também, de ir mais a fundo e mais profundo, né? E aí eu encontrei o motivo, né, dentro da minha pós. E aí eu tive uma aula com a Cíndia sobre o tema e eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero ler mais, saber um pouco mais sobre isso para me entender algumas coisas, onde eu fui me encontrando também. Tanto que eu fiz com esse tema na parte do TCC, da pós,
onde eu fui mais a fundo, fiz o artigo, então a gente foi conhecendo, e aí eu fui, na minha prática como BP, como Business Partner, eu comecei a usar algumas técnicas que a gente foi aprendendo na pesquisa mesmo, algumas técnicas, algumas ferramentas, o que eu posso utilizar, e a partir daí a gente foi trazendo algumas coisas que dá para utilizar com todas as gerações. E foi quando eu falei assim, gente, eu quero falar mais sobre isso, eu quero dividir sobre isso, porque isso me ajudou em muitos momentos de conflitos, principalmente, né? A gestão do conflito aconteceu muito em várias gerações, e eu tive que fazer, né, todo esse equilíbrio, né? Às vezes numa reunião, né? E aí acabou que eu fui mais a fundo. Eu acho que por isso que eu escolhi o tema. Então tem a ver muito com os 2 anos que eu estou vivendo aí na minha vida, que eu estou indo mais a fundo depois de uma aula da Cíndia, viu, Cíndia? Depois eu tive uma aula com você, fui pesquisar e eu sou apaixonada nesse tema. Tudo que fala de geração, eu quero me conectar, eu quero saber mais, tá? Então, vou dividir um pouquinho com vocês, tá? Com vocês um pouquinho, mais ou menos 2 anos que eu estou puxando, estudando um pouquinho sobre gerações, ok? Então, como a Andréa já falou, eu sou Business Partner, tá? E aí, o tema de hoje é como integrar diferentes gerações no mercado de trabalho. Então, como a gente pode trazer um pouquinho de integração entre todas as áreas, todas as gerações, porque as diferenças, né, independente de qual geração você seja, você precisa ter um equilíbrio dentro da sua organização, um equilíbrio mental, a gente viu, né, com a Camila sobre saúde mental, e principalmente sobre as relações, né, que a gente tem junto dos nossos colegas. Então, vamos falar um pouquinho. A ideia central é como manter equipes multigeracionais em constante sinergia, né? Então, precisam construir de modo que cada geração contribua dentro de suas características. E no mundo globalizado que a gente tem hoje, o cenário econômico é competitivo, sabe disso, e a qualidade de serviços e produtos são diferenciais. Então, por isso que a gente precisa usar toda essa parte de geração, da parte de competitividade a nosso favor nas equipes, de motivação, né? Então, por isso que se faz tão importante de uma equipe que se mantém motivada, em constante desenvolvimento, agrega às organizações bons resultados, e aí traz lucro, né? Que no final é isso que as organizações querem, né? Eles não querem conflitos, eles querem algo que gere positividade dentro dos resultados que eles querem a partir que gere um conflito positivo. A gente vai falar sobre isso também. Tá? E falando um pouquinho sobre valores, não tem como falar sobre gerações se não falar de valores, né? E aí, falando um pouquinho de valores com ética, né? Falando um pouquinho da parte de ética, são regras para a minha convivência na sociedade. É uma referência ao homem. Prezar alguma coisa significa atribuir importância. Então, qualquer pessoa que tem uma importância naquilo é um valor que ele tem. E pessoas diferentes têm valores diferentes, né? Olhando para o lado pessoal, isso acaba trazendo um pouquinho do que cada um espera do serviço, do trabalho dele, da vida, né? Então, cada pessoa tem uma visão de vida, as pessoas são diferentes, a gente tem que saber lidar quanto a isso, né? E pode considerar tudo aquele que ele acha que vale muito a pena, pode ser como valor, sim. A importância dos valores, né? Base para entender as atitudes, motivação e comportamento. Então, a gente tem essa questão da importância dos valores, estou falando da parte pessoal, tá? Dos valores da parte pessoal. Orientam para valores, te faz agir, te faz ter atitude, tá? Estabelecidos nos primeiros anos de vida. Então, onde você vai construindo a sua forma de criação, sua educação, tudo isso impacta, sim, nos seus valores. Aquilo que você tem como algo que você não... Seria, primeiro... vou dar um exemplo do meu valor, tá? Eu tive muito na minha família a questão de ir na missa, aos domingos, é um valor meu de religiosidade que eu tenho, referente à minha história, né? Com a minha família, e tudo isso acaba tendo sendo um valor para mim da parte de espiritualidade, né? E estáveis e permanentes mudam lentamente. Então, valores podem mudar sim, porque a gente não é imutável, né? A gente está em constante desenvolvimento, por isso pode mudar sim, sem problema, tá? E aí a gente entra um pouco, pessoal, sobre valores organizacionais, né?
falando um pouquinho sobre valores organizacionais, são os valores percebidos e compartilhados pelos empregados como característicos da organização e que orientam o funcionamento e a vida deste. Ou seja, o membro da organização, modelos mentais. As organizações querem criar os modelos mentais deles sobre os valores